ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Universitária da UFRR. Nós aqui hoje no primeiro programa Observar Cultura e Saúde nas Fronteiras. Meu nome é Davidson Nascimento, professor do Leducar. Hoje nós estamos aqui como convidada a professora Mônica Simeone. Um prazer, queria já agradecer a professora Mônica e agradecer também toda a equipe, da rádio, a direção da rádio e da TV universitária. Queria, Mônica, que você já iniciasse falando para a gente, se apresenta, fala um pouco do seu trabalho nas fronteiras, como foi a sua experiência, Você trabalhou em Pacaraima. Se apresente, fique à vontade, se apresente, por favor. Obrigada, professor Davidson, pelo convite. Obrigada pela Rádio e TV Universitária da UFRR, por essa oportunidade e esse espaço que é tão importante. É um espaço público, de comunicação pública, com interesse público, É sempre importante a gente demarcar isso, Principalmente eu com minha formação em jornalismo, Então, me apresentar, eu estou agora, em Boa Vista, desde fevereiro. Cheguei em Roraima em setembro do ano passado para trabalhar na Operação Acolhida. Você ficou na fronteira? Em Pacaraima, literalmente, tenho aquela foto com a bandeirinha do Brasil e da Venezuela que todo mundo tirava. Foi uma experiência incrível, Eu vim para trabalhar na AGESUS como mediadora intercultural, Eu sou doutora em sociologia, trabalho com indígenas há cerca de 10 anos, não em Roraima, não na região norte, mas no Nordeste, com impactos socioambientais em populações impactadas por empreendimentos. Então, quando eu soube dessa seleção que estava havendo, a AGESUS, nós somos o primeiro contingente da AGESUS que veio pelo governo brasileiro, que iniciou um movimento desde o ano passado de ir assumindo a operação gradativamente, É uma operação que teve início já há bons anos, mas sempre sob a tutela de agências internacionais. Que interessante. E você, então, trabalhava acolhendo a população venezuelana, todos os imigrantes que entravam pela fronteira do Brasil. Isso. Em Pacaraima, E qual era o seu trabalho lá? O mediador, ele fazia literalmente a mediação entre todas as agências, são muitas agências, empresas, e o interesse do migrante, O migrante em si, É essa mediação. Como eu sou filha de peruana, Dona Janina Mirta Gladys Sanches Muquilaza, eu aprendi muito nova a falar um portunhol, Eu brinco em sala de aula que eu não falo espanhol, eu já fiz curso e tudo, mas é a prática, Então, com a minha família, eu fui aprendendo a falar um espanholzinho e, por conta disso, eu consegui executar esse trabalho de uma forma, acredito que diferenciada, uma vez que eu venho também na perspectiva de um trabalho com comunidades, com educação popular, educação ambiental. Então, eu fazia essa mediação entre a população, suas necessidades, suas demandas, e muito também o que acabava acontecendo na prática era de defender os interesses, os direitos e a humanização do atendimento ali. Que maravilha, hein? Que trabalho belo, hein? Eu fico pensando, nós estamos aqui na fronteira, Nós temos a Guiana, Venezuela, o Brasil, nós temos populações indígenas interessantes, que são populações que vivem na Venezuela e no Brasil, assim como também na Guiana, Então há um trânsito enorme nessas fronteiras, porque para a gente é uma fronteira geográfica, mas para as populações que vivem na fronteira não existe isso, É uma travessia de um lado para o outro, que isso já acontece há muito tempo, mesmo antes dessa marcação tradicional, do território brasileiro, venezuelano e da Guiana. Mas você sentia um pouco no seu trabalho
a necessidade de saúde? Você observava também ali manifestações culturais, artistas, né, as populações originárias? Tudo isso chegava para você, com certeza, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, né? O venezuelano que chega ao Brasil e tem aquele primeiro choque, né, de abandonar a sua comunidade para buscar oportunidades em outro país. Como é isso? Assim, como você... Esse primeiro contato que eles tinham, na verdade, era com você e com mais alguns, né? E como era isso? Quais eram os desafios que eles apresentavam para você? Ali no território da fronteira, é interessante porque a gente recebe, o imigrante ele chega, é um processo muito doloroso. Ele chega numa vulnerabilidade até emocional, né? Na sua construção identitária. Há uma fragilidade. Então, como as agências, na verdade, existe um protocolo, né, de fronteira a ser seguido, eles têm um passo a passo que tem que ser seguido. Então, primeiro tem que ir na Polícia Federal para pegar o permisso, que é o documento que vai autorizá-lo a ficar ali naquela área, e no PETRIG, que é o Posto de Interiorização, onde ele vai, em cada sala, fazer a parte documental para poder ficar. Uma triagem. Mas antes da triagem, ele ainda tem que ir na Polícia Federal, que é fora desse posto da triagem. Sim. E na Casa da Vacina, que é uma barreira sanitária. E isso é conduzido pelos militares, algumas agências também, como a Acnur, principalmente o Acnur ali, mas não dá muito tempo nem espaço, na verdade, para a gente se reconhecer. Então, ele chega e ele é quase que apartado disso. Há uma grande lona que fica bem próximo da linha da fronteira, que é onde são organizadas as filas. Então, cada uma dessas baias que ficam, são, se eu não me engano, 5, 6 baias enormes, aonde o pessoal é organizado pelos militares, e eles aguardam ali o momento que eles vão seguir para dentro do PETRIG, ou para a Casa da Vacina, ou para a Polícia Federal, ou para a Charla, que explica para ele as duas modalidades de ingresso. Mas percebe, a pessoa vem, às vezes, de ônibus, passando por vários ônibus. Às vezes vem a pé, vem de lugares que, às vezes, são próximos, como o estado Bolívar, que é mais ao sul da Venezuela, está perto da fronteira. Mas muita gente vem lá da Isla Margarita, vem lá da região de Caracas, que é lá para cima, então, meio do estado para cima. Então, vem, chega cansado. Vulnerabilizados também. Totalmente, né? Muita criança, muita doença. É mesmo. As pessoas chegam já enfermas, né? Com febre, porque você ficar nessa jornada... fragiliza. Há uma exaustão, né? E me fala um pouco sobre a cultura, assim, esse aspecto cultural deles, né? Por exemplo, já tem a barreira linguística, que é um dos primeiros desafios, né? Uma vez que na Venezuela, além do espanhol, você tem outras variações do próprio espanhol e línguas também indígenas, né? Algumas também que nesse caso se tornam uma barreira para os intérpretes, né, que os recebe, mas há uma perspectiva de humanização, assim, os funcionários, tanto dos militares, quanto os profissionais da saúde, há uma... Como que você diria sobre isso? Não é a prioridade. Agora, assim, eu cheguei em setembro, ainda tinha um fluxo grande, né? Eu cheguei até a comprar um megafone em novembro, porque nós tivemos os feriados, né? No Brasil nós temos o dia 2, que é finados, e 15, que é a República, né? Então, houve um acúmulo de pessoas na região ali da fronteira para serem atendidas na Polícia Federal, na Casa da Vacina, que é a barreira sanitária, não tem como adentrar sem vacina, eles ficam fragilizados. Nós estamos com os vírus, né? Então, não há espaço. Mas eu acho que a partir do momento que eu comecei e os outros mediadores, né? Nós éramos uma equipe de 6 mediadores. E parte da equipe brasileira e parte da equipe venezuelanas.
Então, Sim. nós tínhamos a oportunidade de ter esses diferentes olhares. Eu, professora e da sociologia. Havia uma outra professora que era de física. Havia um venezuelano que era da área de TI, mas também músico, que já estava aqui há bastante tempo. Uma outra família venezuelana também, uma moça que acho que ela era da psicologia, uma brasileira da psicologia. Então, nós trocávamos muito. Como a gente era uma equipe nova, né, uma função nova, numa operação, né, tão desafiadora, a gente trocava muito e a Jesus, de certa forma, estava permitindo isso, que a gente acumulasse, que a gente trocasse. Nossos relatórios eram fartos, os meus, então, porque a gente precisava, não sabíamos, né? Não se sabia o que estava ali. Entendi. Então, na verdade, você tem a barreira sanitária, que são as questões de saúde, né, da população que chega ao Brasil. Você tem a barreira também de segurança, né, que a Polícia Federal faz esse trabalho de identificar quem são as pessoas, né? Exato. Se elas podem entrar ou não, se tem impedimentos, né? E se tiverem impedimentos, provavelmente deve ter alguma consequência para essas famílias, né? Na verdade, o impedimento seria mais de ordem se a pessoa já esteve no Brasil, aí ela está devendo alguma, por exemplo, houve nos últimos anos um procedimento diferente do que hoje é aplicado. Então, as pessoas chegavam e já podiam ter um acesso à Bolsa Família, por exemplo. Entendi. E aí a pessoa tem que se manter no território brasileiro. Ah, sim. Quando ela sai, e aí eles saíam, alguns, né? Entendi. Então, a pessoa fica ali meio que negativada no sistema da Polícia Federal. Entendi. Ela tem que se justificar. Por que o senhor voltou, aí só vem e saca o dinheiro? Entendi. Então, não é a finalidade, né? Então, até por conta disso, a operação ela mudou. Tinha antes uma equipe que cuidava da aplicação do Bolsa Família lá dentro do Petrig, mas agora não mais, porque antes era extremamente facilitado. Entendi. Então, é mais nesse sentido, se a pessoa já esteve no Brasil, se ela já foi, se ela é procurada, é mais nesse sentido. De resto... É uma barreira de segurança também. Só, né? de fronteira, como toda fronteira. E os militares também cumprem um papel, provavelmente, de segurança nacional, né? De Estado, né? Sim. De observar a movimentação geopolítica. Sim. Né? Eu imagino que tenha também essa barreira. Mas, enfim, eu queria que você contasse para ilustrar, assim, para a gente aqui, da TV universitária e da rádio universitária da UFRR, que você contasse para a gente um pouco sobre um caso emblemático, assim, que marcou você nessa passagem. Ai. São vários, né? Tantos. Você me contou de uma senhora que montou uma barraca na barreira, né? Ah, sim. Sim. Esse é um caso o lado delicado. Bom, né? Esse é um caso delicado. Sensível, né? Porque nós temos a operação, ela se diferencia, porque além dos militares terem esse cuidado com a segurança e com, né, essa questão da segurança mesmo, da fronteira, eles também fazem a manutenção de toda a operação. Sim, sim. E dos abrigos. Né? Aqui são vários. Lá é um abrigo que os militares sustentam aquilo sustentam no sentido assim, operacional, junto com uma agência italiana que é a Avice. Então tem as tendas, tem a questão física, né? E tem as regras. Eles é que fazem as regras serem respeitadas, a lei e tudo, né? Então, essa moça, desse caso, ela tinha uma questão de saúde mental, que era um desafio nosso ali, porque a gente, no município de Pacaraima, não temos, por exemplo, hospital psiquiátrico. Não, e nem Sersan. E nem em Roraima. É mesmo? Não temos. Então, isso é uma lacuna que a gente tem, porque a vulnerabilidade, muitas vezes, ela acaba estimulando gatilhos, né? E a pessoa, nessa fragilidade, nessa situação, ela embarca fácil e precisa de atenção. Entendi. Essa atenção a gente ainda precisa ajustar. E ela era uma venezuelana que já tinha entrado no Brasil anos antes. Mas, como foi o caso, né? Eu a conheci, soube do caso, porque uma colega de uma das agências me mandou uma mensagem falando:
Mônica, eu acho que precisamos de vocês aqui, Entendi. porque ela está ocupando a área aqui, onde tinha as baias, aquela lona enorme. Ela montou uma barraca. Sem barraca, mas era a casa dela. Ela estava Entendi. ocupando ali como a casa dela. Ela foi chegando com uma trouxinha, com 2, com 3, de repente estava chegando já e não deixando as pessoas mais ocuparem ali, dizendo que era a casa dela. Além disso, tem uma casinha que fica na frente, que é o lugar de informações. Assim que o imigrante chega, cruza a fronteira, entra no Brasil, está ali. Informações, acho que é banco, não lembro o termo. Mas esse lugar fica ocupado por todas as agências para esclarecer. E aí me acionaram dali porque ela também estava ocupando esse espaço para necessidades, né, físicas. E ela ficava sozinha, era uma... E Sozinha. depois vocês conseguiram fazer a intervenção para ela ser acompanhada? Como foi? A gente, até onde eu acompanhei, nós garantimos a medicação dela, né? Ela já estava sem medicação, ela ficava bastante aborrecida e berrava com o pessoal, né? Ela estava agitada, estava sem o equilíbrio, né? Entendi. Então a gente conseguiu isso, mas o ideal seria a gente encaminhá-la para um hospital que pudesse acompanhá-la de verdade, profissionais da equipe de saúde, né? Eu não sou da saúde exatamente, né? Eu sou pesquisadora em antropologia da saúde. Sim. Mas o encaminhamento o ideal que eu ouvi da equipe seria esse. Entendi. Né? Interessante, né? A população chega vulnerável. Eu descobri que em Roraima nós temos um dos maiores abrigos indígenas da América Latina, né? Então são populações do povo indígena Varal, e entre outros, que vivem na Venezuela. Nós também temos... mas não vem para os abrigos, né? A população Yanomami, né? Yanomami, o território compreende quase 10 milhões de hectares, né? No Amazonas e em Roraima, e também uma população enorme na Venezuela. Então, a população... Só que eles transitam pela barreira de floresta, né? Então, não há esse impedimento de entrada e saída. Eu até tive a experiência no passado, né? De... realizar uma formação pelo Observar nas fronteiras, e a gente, nas populações Yanomami, a gente sempre chega ao trânsito, né? Sanomã, Ecuana, uma boa parte dos Yanomami, eles dialogam muito, né? São povos que não, na verdade, eles não aceitam esse limite de Estado nacional, né? Eles transitam bem antes. Não tem fronteira. É tudo parente. Então são rios, né? Eles atravessam o rio, pescam de um lado, pescam do outro. Não tem essa fronteira criada pelo Estado Nacional, esse modelo de Estado Nacional, né? Então é muito interessante a gente pensar. Aqui atrás de mim tem até aqui que eu ganhei, né? Uma armadilha para pegar peixe, né? Trançada com cipó, onde eles colocavam na água, né? Com alimentos dentro, e aí todos entram, os peixes entram, vai entrando e não consegue sair. E aí eu tive uma experiência maravilhosa numa região do Arraro, né? Que fica na divisa entre Brasil e Venezuela, onde foi onde que eu ganhei, né? E eu trago aqui essa lembrança porque nesse dia nós tínhamos lá indígenas venezuelanos, mas que para eles não faz diferença, né? Eles falam a língua Yanomami, Yanomá, Yanomã, né? Que são várias línguas, são 6 troncos linguísticos, mas não faz diferença se você falar, você é da Venezuela, você é do Brasil, né? Entre eles isso é perfeitamente resolvido, né? Nós que, os ditos civilizados, né? A gente que tem essa ideia de fronteira e Estado Nacional. Mas a fronteira para eles não funciona como na nossa mente, né? Que é essa ocupação do Estado Nacional que foi feito pelos colonizadores. Mas enfim, então eu queria que você falasse um pouco assim para a gente dessa experiência cultural, né? Você encontrou músicos, artistas, transpondo a fronteira, Sim. como é para eles, né? Teve algum caso específico que te marcou?
Eu tenho 2 aspectos para falar da cultura, né? Da interculturalidade, eu acho, né? Melhor dizendo, que seria alguns músicos, alguns produtores culturais. Eu tive a oportunidade de conhecer enquanto eu estive na Casa da Vacina. Eu passei 3 meses praticamente só atuando na Casa da Vacina, Sim. que é essa barreira sanitária, antes de entrar no Petrig. E esse lugar e essa atuação ali concentrada durante esse tempo me permitiu acompanhar determinados casos com mais presença, né? Então, eu percebia isso. Como eu ficava ali ao longo do dia, e as pessoas entram em manada. São grupos de 80. 80? Para passar o dia. Ah, sim. Porque eles têm que primeiro apresentar a documentação, aí vai para uma salinha. Aí o pessoal faz a triagem, analisa o cartão da vacina da Venezuela, ou de Cuba, ou do Haiti, ou de, né? Sempre tem, não são só venezuelanos, sempre tem até peruanos que eu berrava lá, ai, primos! Colômbia. Entendi. Né? Os cubanos também bastante. Então, depois que a gente encaminhava, ficávamos todos ali um tempo ocioso. Aí esse tempo ocioso é que era precioso. Sim. Claro, para eles era desgastante, mas para mim, como pesquisadora e como esse olhar assim, né? Até pela Jesus, estimulada e provocada pela Jesus de Mônica, vamos, onde precisamos ajustar para que a gente consiga humanizar esse atendimento, né? Então, eu tinha muito esse olhar. Conheci produtores que aí vinham conversar comigo, né? O que a senhora acha? Eu tenho uma ideia de ir para São Paulo, de ir para Curitiba, de ir para Brasília. Vou lhe mostrar meu Facebook. Só que aí, na Casa da Vacina, não pode celular. Dentro das áreas da operação, não pode celular, porque tem crianças, né? Pode ter famílias que estão sofrendo perseguição em alguma situação, né? Então, não é possível. Então, tinha que ir para fora e tal, mas a gente conversava muito. E eu percebia isso, né? Busca de oportunidades, né? Porque os últimos anos, infelizmente, a Venezuela enfrentou situações, né, de uma economia fragilizada, não por sua vontade ou por só questões de erros estratégicos ou táticos internos, né? A Venezuela foi sendo esgoelada, né, por uma força, uma potência internacional que é os Estados Unidos, e agora está praticando isso contra Cuba, né? Então, eu via muito isso, dessa vontade de construir, de fazer coisas, né? E como eu também ia conversando com eles, um me via conversando ali, depois vinha uma outra criança, e eu acabei também, e eu acho essa é a experiência mais bonita que eu gostaria de compartilhar, que foi com as crianças. Você até contou que realizou atividades lúdicas, né, atividades nesse período em que as famílias passavam pelo processo da triagem, e você revelou, né, nas nossas conversas, que as crianças são maravilhosas, né? As crianças chegam abertas, né? Às vezes nem entendendo muito o que está acontecendo, as famílias lá resolvendo os problemas burocráticos, né? A transposição das diversas barreiras, porque não é só a barreira física, né? É de segurança, de Estado Nacional, barreira sanitária, a barreira cultural, né? A barreira dos direitos humanos, né? Então a gente tem uma perspectiva onde os direitos humanos, de alguma forma, eles ficam fragilizados. Então, tudo isso, as crianças estão ali, né, no entorno, né, quase que invisíveis, né? Exato. Então, esse trabalho mais humanizado que vocês fizeram, eu fiquei também encantado. Quer falar um pouquinho sobre ele? Falo com gosto. Lá na Casa da Vacina, como as famílias ficavam aguardando e não podia celular, então, e muita criança, ela era no limite do desespero, né? O que fazer com essas crianças? Então, eu gosto muito de crianças a minha vida toda, e eu trabalhei os últimos anos com educação do campo.
Sim. né? E aprendi muito com os métodos, né? A mística, eu sou fã das místicas, Sim. então eu trouxe comigo. Quando eu vim em setembro, que eu vim com uma malinha e as roupas só de trabalho de campo, no meio estavam minha chita, meu pano, né, de chita, que é florido, que é alegre, que a gente joga em qualquer canto, e é a linguagem das crianças, é a linguagem da esperança, né? Só isso, não precisa falar a língua português, espanhol, isso ultrapassa, transpõe, é o afeto, Sim. né? Então, eu comecei a abrir a chita e, por favor, tenente, consegue papel? Capitão, o senhor consegue umas canetinhas? Ministério do Desenvolvimento Social, será que a gente consegue um livro, 2? Aí o pessoal começou a saber que eu estava fazendo isso e ia doando. Sim. E foi incrível, porque as crianças, só de ver a chita, já se aproximavam. Que maravilha, hein? Já conseguia massinha, e elas desenhavam sobre essa vivência. Eu consegui, durante um tempo, ter um painel. Antes, a Casa da Vacina era aquela lona, aquela parede em volta deles só, né? Não pode isso, não pode aquilo, regras. E os militares excluíam mesmo. A pessoa era pega no celular, eu tô vendo um documento, não, porque... Desculpe, vai voltar para o início da fila. Então, era bem sério isso. Então, eu comecei os deburros das crianças, a gente começou a colar ali. Eu pegava eles, o que você quer desenhar? Muitos desenhavam bandeira do Brasil e da Venezuela, que é aquele momento que eles acabaram de cruzar da fronteira. Desenhavam, quando me pediam orientação, eu dizia, desenhe o que está no seu coração, o que você trouxe no seu coração. E aí desenhavam um cachorro, a avó, a casa, o jardim, né? E aí a gente colocava assim no painel, né? Fizemos um painel lindo e colorido como esse num determinado momento. Que maravilha. Eu fico muito feliz porque a gente tem a perspectiva de uma construção, né, de humanidades. Então, a gente sabe que os nossos países vizinhos passaram por dificuldades enormes, causadas, de certa forma, pelos impérios, né? Todos os impérios, né? Desde a colônia, né? Então sempre tem aqueles impérios que querem dominar riquezas, extrair riquezas, então isso afetou a todos os países e afeta até hoje, né? Eu vi hoje no noticiário que o governo americano, né, taxando o Brasil em 25%, né, na produção de milho e alguns produtos agrícolas. Eu vi agora também essa perspectiva de criminalizar grupos que têm relação com a segurança nacional, né? Então, assim, para criar motivos para manter essa perspectiva histórica de colonização. Então, a gente observa que é um desafio permanente, né? Que a gente nunca deve baixar a guarda, né? Proteger o Estado Nacional, criar as barreiras mesmo, não tem como, né? Porque os países imperialistas, eles querem dominar as terras raras, o petróleo, as riquezas que nós temos nos nossos solos. Então, o estado de Roraima é estratégico nisso, né? E está numa posição de risco, né? Exato. Que a gente está numa fronteira com um país aliado dos Estados Unidos, que é a Guiana, e agora Venezuela também, que está sob essa intervenção, né? Nessa parceria norte-americana. Então, nesse sentido, eu penso que a gente tem que sempre nos mantermos, enquanto brasileiros, vigilantes, porque a nossa riqueza nacional, ela pertence ao povo brasileiro, né? Então a gente, independente do governo, se de direita ou de esquerda, o que está em questão é justamente o Estado Nacional, a soberania do país, a vigilância do território, né? O bem-estar da nossa população, e a gente não quer que nenhum país sofra intervenções de outros países e ingerências, muito menos nós brasileiros, né? Que sempre fomos solícitos, sempre acolhemos pessoas de várias nacionalidades. A gente nunca teve problema com isso, né? Então, nesse sentido, eu vejo que as barreiras, esse acolhimento do povo da Venezuela, cubanos, haitianos, né, colombianos, isso deve permanecer. Eu até te parabenizo, né, por esse trabalho belíssimo nas fronteiras, como professora, né, que acolheu as crianças, a cultura local.
E assim, tem mais alguma coisa que você acha importante revelar para a gente aqui no programa do Observar, aqui da Rádio e TV Universitária? Eu acho que, continuando, eu vim para Boa Vista, não estou mais na Jesus, tive que me desligar, estou professora em sala de aula. E aí é muito gratificante, é uma alegria para mim muito grande. Eu pude pegar essa experiência e trazer para a sala de aula. Sim. Uma das escolas onde eu estou, ela tem um público de imigrantes enorme. Eu acredito que mais de 70%. Sim. E alguns estão ainda em processo de aprender o português, nas suas dificuldades, inclusive interculturais. E um projeto que eu desenhei com a professora de espanhol, que tem sido uma parceiraça, a professora Sidneia, mando um abraço, um beijão para ela. Nós formamos a Convida, a Comissão Sim. de Qualidade de Vida e Meio Ambiente Sim. da escola. E por essa comissão, estamos propondo um mini dicionário, fazermos um mini dicionário com os meninos. As palavras que a gente em sala de aula vê que eles têm mais dificuldade para entender, porque a gente sabe que tem palavras que são a mesma, mas têm significados diferentes. Sim. Tem o uso pedagógico também de algumas, que a gente precisa que eles entendam a dimensão. Então, isso leva tempo. Então, a gente está com esse projetinho, a ideia é que os meninos definam essas palavras e também desenhem, ilustrem esse mini dicionário. Eu acho que é um projeto bacana que eu gostaria de trazer, quem sabe, um dia. Maravilha. Então, nós estamos aqui entrevistando a professora Mônica Simeone, aqui na Rádio e TV Universitária, da Universidade Federal de Roraima. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a toda a equipe técnica, direção aqui da rádio, e te dizer que é uma enorme felicidade para a gente recebê-la no programa de estreia do Observar, Hoje é o primeiro programa, então eu fico muito feliz de ter esse assunto aqui em pauta, E a gente poder contar com essa colaboração de quem viveu a fronteira, Isso é muito importante porque você estava lá acolhendo e trouxe experiências para a gente muito interessantes. Eu queria, para a gente finalizar, assim, uma palavra final, e queria também que você desse uma dica de livros. Livro ou um texto assim, que você leu recentemente, que marcou a sua vida. Mas primeiro, as considerações finais. Querido, eu que agradeço o convite, parabenizo o Observar e você, professor Davidson, porque esse espaço é um espaço privilegiado, mas também muito importante. Nós temos alguns temas que são muito caros para nós no estado de Roraima. E eu acho que o tema fronteira precisa ser mais... precisamos mergulhar nele, nos jogar nele, de todas as áreas. Recentemente, inclusive, a universidade fez um seminário interdisciplinar sobre estudos na fronteira. Estava o pessoal da educação tradicional e do campo, estava o pessoal das ciências sociais, estava o pessoal de línguas, de letras. Eu acho que nós estamos num momento bastante profícuo de encontro aqui em Roraima, e eu espero continuar contribuindo para que a gente consiga desenvolver mais estudos, nos aprofundarmos nessa percepção, nessa compreensão e esse olhar, humanizado para essa problemática toda que é bastante desafiadora. Além disso, é um espaço também para a gente abordar os assuntos que a mídia tradicional comercial não vai abordar. Então, parabéns, de novo. Eu me coloco à disposição, eu acho, inclusive, aproveito para divulgar o momento que eu terei amanhã. Eu fui convidada, existe a CEFOR, que é o Centro de Formação da SEED, da Secretaria de Educação, e eu estou fazendo parte de um grupo de professores de Sociologia e Filosofia que estamos nos encontrando para justamente aprofundarmos essas abordagens em sala de aula, e eu vou amanhã compartilhar essa experiência com a aula que se chama Entre Culturas e Territórios, Desafios da Educação em Contextos de Migração. Estão todos convidados, e
Acredito que é isso. Maravilha. Eu quero agradecer então aos telespectadores que nos acompanham aqui na Rádio e TV Universitária da Universidade Federal de Roraima, que presta um serviço belíssimo, né, de comunicação pública, de extensão do conhecimento, né? Então, uma rádio e TV universitária consolidada, com equipe maravilhosa, e para a gente um motivo de orgulho estarmos aqui. Antes de encerrar, eu queria... Aqui nós temos uma raia aqui em cima, aqui que é do Edneu. Ele é artista de Roraima, né? Ele pintou alguns painéis linda. Aqui no shopping, nos pontos de ônibus que vai até o Amajari, que vai até Tepequém. Então ele é maravilhoso, artista local. Quero fazer uma homenagem. Essa raia ele fez para minha filha, Giovana. Então eu trouxe para poder homenageá-lo. E aí, semana que vem, então, estaremos de volta. Agradeço e um abraço e um beijo no coração de todos.